tempo que eu não vou para o campo, não tenho ido para os trabalhos, né, Covid e outros momentos também, pela faculdade e outras coisas. Irmãos, é muito bom a gente poder estar falando de missões e provocando, né, os meus irmãos, né, esse desejo de servir a Deus com missões. Irmãos, se há uma coisa que a igreja ela não tem como abrir mão, é de missão, é de evangelização. É parte nossa, como nós veremos nos textos que iremos propor essa noite. Irmãos, vamos abrir no livro de Mateus. E como foi falado, eu não posso, Mateus 28, de 16 ao 20, eu vou estar lendo, os irmãos vão me acompanhar. Mateus 28, 16 ao 20. Eu não poderia usar outro texto, senão esse, para nosso primeiro momento aqui de missões. Então não tem como, não poderia usar outro, para que nós pudéssemos então nos balizar, nos identificar e saber por que a existência da igreja neste mundo. Ok? Mateus 28, 16 ao 20. Eu vou ler, os irmãos me acompanham, após nós estaremos se sentando e ouvindo. Ok? Escute bem. Mateus 28, 16 ao 20. Guarde isso. Os 11 discípulos, 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. 17. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Poder se assentar, irmãos. A autoridade foi dada para nós pregarmos. Irmãos, não há como nós não falarmos da missão. Ela sempre será urgente, ela sempre será algo que tem que estar queimando em nossos corações. O crente que não tem vontade de evangelizar, de falar do nome do Senhor Jesus Cristo, de testemunhar do Senhor, algo aconteceu, ele não pode ser chamado discípulo do Senhor. Ele deve rever se realmente ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que fala, aquele que testemunha, aquele que fala do Senhor, é aquele que foi resgatado pelo Senhor. Então não tem como. Uma das coisas que nós precisamos olhar aqui nesse texto, é sobre a questão da autoridade do Senhor. Ele vai deixar bem claro: a autoridade foi dada a mim. Ele não deu essa autoridade, Deus não deu essa autoridade a outra pessoa, porque nenhuma outra pessoa que veio a este mundo, que nasceu depois de Adão, recebeu tal autoridade. Nenhuma pessoa recebeu tal autoridade como o Senhor Jesus Cristo o fez. Ele recebeu essa autoridade porque ele cumpriu todo o mandamento. Ele se fez então perfeito, o seu sacrifício foi perfeito, e ele foi achado então pelo Pai, por si mesmo, pelo Filho e pelo poder do Espírito Santo. Ele foi encontrado então em perfeição e foi aceito o seu sacrifício. Aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, ele, os três, o próprio Filho, então o ressuscitou, diz as Escrituras. Então nós precisamos compreender bem quem é a autoridade, o porquê dessa autoridade. E nós devemos então obedecer a essa autoridade, porque nós não somos mais de nós mesmos. Nós não temos uma ideia correta, plena, por exemplo, do que é ser escravo, porque nós não vivemos o período da escravidão. Nós não temos escravidão nesse mundo atual.
Por isso nós não percebemos. É a mesma coisa quando eu estive lá no Manaus. Eu falo de barco, eu falo de proa, de popa, as pessoas entendem claramente o que é barco. Mas aqueles que vivem aqui na cidade, como nós, não entendemos o que é um barco. Como ele se movimenta, a rapidez, se é lento, como é o viver num barco. A mesma coisa também, nós não entendemos o que é reinado. É difícil nós entendermos o que é reinado, porque nós não vivemos no período do reinado. Então, quando nós falamos de reis, falamos de elementos, palavras, às vezes elas ficam muito distantes, e às vezes é necessário, então, nós colocarmos para dentro da nossa atualidade, dentro da nossa realidade, para nós compreendermos o que aconteceu conosco. Nós estávamos em pecado, estávamos totalmente distantes de Deus, toda a humanidade, todos, e quando é todos é sem exceção. Paulo não escreveu Romanos 3, 23, todos os pecados destituídos estão na glória de Deus, exceto, não tem exceto. Mas tem A, B que não pecou. Eu não desconheço, não está escrito. Não está escrito isso. Os profetas não escreveram sobre isso, os apóstolos, em todo o período apostólico, cerca de 70, 90 anos, todo o período apostólico, da era ainda apostólica, quando eles foram falecendo e morrendo, sendo mortos, perseguidos e mortos, mas eles deixaram as escrituras e eles não colocaram exceção nenhuma, não foi dada autoridade a outro, e não há outra criatura que recebeu tal autoridade. Então, nós fomos resgatados do pecado, nós fomos trazidos à luz. Irmãos, não há como o homem sair do lamaçal de pecado. Olhe para o seu parente, seus filhos, netos, que muitas vezes estão em todo tipo de sorte de loucuras neste mundo. As pessoas que querem mudar aquilo que é certo e agora é errado, aquilo que é errado agora passa a ser certo. E isso nos espanta porque nós somos filhos do reino de Deus. Então nós nos assustamos, aonde vai parar esse mundo? Por quê? Porque eles estão mortos nos pecados, estão em trevas. E só quem pode tirar eles dessas trevas não é ele, somente o Senhor. Eu sei que muitas vezes nós não conseguimos entender, acreditamos que o homem pode simplesmente numa pregação, nós dissemos, olha, alguém aqui aceita o Senhor Jesus Cristo, e a pessoa se levanta a sua mão e vai à frente. Se o Senhor não lançar luz sobre esta criatura que está em pecado, em trevas, abandonada, lançada ao inferno, a perdição, a ira de Deus, se Deus não se manifestar a ela, aquela pessoa permanecerá perdida. E o Senhor, Ele é justo, e aquela pessoa que morrer afastada do Senhor, Deus, Ele não será julgado, porque Ele é perfeito em tudo. Então, irmãos, a pregação do Evangelho é para que, a autoridade da pregação do Evangelho é para que lancemos luz, e aqueles que o Senhor o chama, então ser trazido ao reino. Então essa autoridade é o Senhor que tem. Toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. Irmãos, isso é muito forte, porque, irmãos, disso vai gerar outras situações que nós vamos ver, por exemplo, no versículo 19, que vai dizer, no versículo 19, ele vai dizer: portanto, vão ou ide e fazei discípulos de todas as nações. Irmãos, Ele dá autoridade à sua igreja, porque Ele tem autoridade. Nenhum presidente, nenhum governo deste mundo pode dar autoridade à igreja e dizer: você não vai pregar o Evangelho. Lá no Rio de Janeiro, um governador chamado Sérgio Cabral, ele tirou a nossa oportunidade de pregar o Evangelho no trem. Ele foi condenado a 400 anos de prisão. Está solto, porque as autoridades de Deus permitiram.
Ele não permitia que nós pregássemos o Evangelho no trem. Eu preguei muitas vezes no trem. A gente começava pregando, tocando violão, louvor, daqui a pouco o violão ia subindo, porque as pessoas que entravam no trem não tinha mais como tocar, mas ali, toda manhã, até chegarmos ao destino final, nós pregávamos o Evangelho. E aquele homem cortou. Usou uma lei e não permitiu mais, mas permitia outras religiões fazerem os seus eventos, mas nós não. Irmãos, foi calada a igreja? Não. Nós precisamos entender que a autoridade que Deus deu à igreja para pregar o Evangelho, ela vem de nosso encontro, ela vem para a igreja. É uma autoridade, é uma ordem dada à igreja. Mas nós precisamos entender também que essa autoridade, para os governantes deste mundo, sejam eles justos e injustos, eles precisam entender que nós não descalaremos na pregação do Evangelho. Quando eles nos indagarem, vocês não podem pregar o Evangelho aqui, vocês não podem mais falar do Evangelho, nós estaremos dizendo, nós somos discípulos de Jesus. E Ele deu essa ordem. Então você será punido, você será preso, você será tido alguma represária, algum julgamento sobre você. Nós receberemos a pena, porque o Senhor Jesus Cristo disse isso. E se não guardaram as palavras dele, também não guardaram a vossa. Então a autoridade foi dada a nós. E nós não podemos simplesmente dizer, então eu não vou fazer porque eu temo as autoridades. Não. Pedro vai falar claramente sobre isso, a questão de que nós devemos respeitar as autoridades, porque elas são constituídas de Deus, mas há exceções. Nós devemos pregar o Evangelho. E muitos já estão sendo punidos, muitos estão sendo condenados no mundo, os nossos irmãos, por causa da pregação do Evangelho. E muitas vezes é simplesmente porque falamos a verdade. Aqueles que dizem que somente é o homem e a mulher, o casal é o homem e a mulher, e muitas vezes estão sendo presos. Alguns deputados que são nossos irmãos já estão sendo condenados a pagar valores, porque simplesmente querem que nós venhamos a participar de certas obras das trevas. Mas nós precisamos entender que estamos debaixo de autoridade. A autoridade foi dada a nós pelo Senhor Jesus Cristo de pregar o Evangelho. Márcio, outra instituição pode fazer isso? Não. Não há plano B. Eu quero dizer isso aos irmãos. Não há plano B. Somente a igreja do Senhor pode fazer isso. O ID foi dado à igreja. O ID foi dado a cada um de nós aqui. Quando nós aceitamos a Jesus, muitas vezes nós não entendemos, nós já saímos a pregar o Evangelho, porque arde em nossos corações falar daquele que nos salvou e que nos amou, o amado de nossas almas, e nós queremos pregar o Evangelho. Mas aí, ao decorrer da leitura da Bíblia, na investigação, nós olhamos, paramos diante desse texto de Mateus 28, 16 ao 20, e nós nos deparamos e perguntamos para nós mesmos, por que ele teve que dar essa ordem de ir, se isso eu já faço? Como eu falei para os irmãos, a ordem é dada a nós para deixar bem claro diante daqueles que são, às vezes desorientados, às vezes estão não sei se cansados, ou simplesmente não querem, ou não querem fazer ou cumprir a ordem. Mas a ordem é clara, para que haja sentido, direção e força, para que haja a pregação do Evangelho. Mas também, como foi falado, para as autoridades deste mundo, que nós não iremos calar, e nós iremos continuar falando do amor de Deus, como diz aqui no último texto, até que Ele venha, até que Ele volte em sua glória, e assim então julgar este mundo. Um dos textos que eu já li e achei interessante é que a igreja é missionária por natureza, ao ponto de que se ela deixa de ser missionária,
ela não tem simplesmente, ela não é achada, não há mais um motivo de ser, e ela talvez não seja nem igreja. Então, quando a Igreja Batista Nova Aliança, ela se fecha em si, dentro desses muros, e ela não sai, ela não se projeta, os vizinhos, trabalhos, outras igrejas, outras localidades, então, irmãos, nós não somos igreja, perdemos a característica, porque aquele que é o Senhor da igreja disse claramente: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E ele deu autoridade, ele não simplesmente fez isso sem mostrar antes. Houve alguns momentos em que nós estivemos aqui pregando, nós falamos bem claro que o Senhor foi ensinando como fazer. Aqui ele vai dizer que é para batizar. Ele foi batizado. É uma das, como eu já falei algumas vezes aqui na pregação, em algumas pregações, para nós que somos novos convertidos, nós ficamos um pouco desorientados. Por que ele batizou? Por quê? Porque em nós arde esse desejo de conhecer o Senhor, que é perfeito em obras, que é perfeito sem pecado. Mas quando nós lemos um texto em João que vai dizer que ele foi batizado, nós ficamos: não, mas o que é isso? E vamos correr lá para o pastor, ou para o diácono, ou para o professor, ou para aquele irmão mais experiente. Por que ele foi batizado? Ele foi batizado para que nele fosse cumprida toda a justiça, de que todo homem que vem ao mundo, aquele que acordou, aquele que foi acordado pelo Senhor, ele seja justificado. E ele, sendo o Senhor de todas as coisas, o primogênito, o primeiro da criação. Mas qual criação? Da criação, de uma nova criação. O primogênito de uma nova criação, de uma nova raça. E ele vai se colocar então como início de um novo povo. Não o povo da antiga aliança, mas de um novo povo, que é a igreja do Senhor. Então ele é batizado e mostra: olha, eu quero andar junto com vocês, eu quero caminhar junto com vocês. E isso começa no batismo. Eu sou o primeiro. Quem é o segundo? E nós vamos ver então ao decorrer de Atos, Apóstolos, vão ser perguntados: você foi batizado em qual batismo? De João Batista ou do Senhor Jesus Cristo? De João Batista. Então também, cara, você vai ter que ser batizado de novo. Isso não temos mais dúvida. Então, uma nova raça, um novo povo. 1 Pedro 2,9 tem sido esgotadamente aqui pregado pelo pastor Adriano, de uma nova raça, um novo povo, sacerdócio real. Então nós somos a igreja do Senhor, e nós estamos mobilizando e buscando, e procurando saber diante de Deus quem são os novos irmãos que virão a somar essa nova raça. E o Senhor, irmãos, tem nos conduzido esta igreja desta forma. Pelo menos eu tenho percebido, e eu acredito que o pastor também, como Deus tem mobilizado. E uma das coisas que eu mais me alegro, tem sido uma alegria para nós, é a EBD. Não é isso, pastor? A escola bíblica dominical tem sido assim um momento assim de felicidade, porque os irmãos estão participando, estão ouvindo. Mas são poucos. Irmãos, o Senhor fará a missão com poucos, muitos. Não há diferença. Ele fará com aqueles que são fiéis a Ele. Aquele que foi, como foi aquela parábola dos talentos, a cada um foi dado, e aqueles que permaneceram fiel, que multiplicaram os seus talentos. Então, irmãos, há uma autoridade. Essa autoridade foi dada à igreja e não a outra instituição. Não a outra instituição. Está sobre a nossa responsabilidade. Irmão, mas então eu tenho que converter aquela pessoa. Não cabe a nós converter. Olha só que coisa boa. Já pensou que nós tivéssemos converter uma pessoa? Não cabe a nós. Cabe a nós proclamar o Evangelho. E aqui diz o texto bem claramente, não é isso? No versículo 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho
ordenado, versículo 20. Ensinando. E é isso que nós temos feito. Escola dominical, o púlpito, em nossas conversas, nos corredores da igreja, ou no WhatsApp, nos meios. Ou seja, nós vamos então fazendo com que aquele servo de Deus vá sendo então amadurecendo, e virão outros. Se o Senhor não voltar antes, nós vamos envelhecendo e outros jovens vão sendo chamados pelo Senhor, adentrando a igreja e fortalecendo o corpo de Cristo, andando de uma forma correta, andando de uma forma que realmente agrade ao Senhor. E assim então nós vamos então fazendo a obra de Deus e cumprindo e sendo obedientes. Nós precisamos saber como agradar ao Senhor. Certa vez meu filho, o Pedro, quando era muito pequeno, eu estava muito estressado com algumas coisas que estavam acontecendo em casa. Muito. E uma das coisas que ele me perguntou: pai, o que te faz feliz? Como eu posso te alegrar? Irmãos, aquilo ali mexeu comigo. E eu falei: meu filho, eu só procuro fazer a coisa certa. Só não entristecer o papai. Vamos procurar fazer o que é certo. Então, irmãos, é isso. O que agrada o Senhor? A autoridade de Deus, ela não pode ser questionada. A autoridade do Senhor sobre a igreja, ela não pode ser questionada. Ela não pode ser olhada, saber o que temos que fazer e não fazer. O Senhor, Ele nos dá todas as ferramentas para cumprir a missão. Todas. E uma delas é o Espírito Santo. Logo após a grande comissão, Ele fala para que os discípulos estivessem reunidos em Jerusalém. E aí então ele batiza a igreja com o Espírito Santo de Deus. A igreja então, ela o Espírito Santo de Deus, ele é aquele administrador, é aquele que cuida, é o paracleto, é aquele que administra, cuida da igreja, chama a atenção, se entristece quando nós falhamos, e que nós não devemos falhar nem entristecer o Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai nos movendo e mostrando o caminho, o que fazer e como caminhar dentro da igreja. A missão, irmãos, ela não pode ser questionada, porque a autoridade foi dada, ela foi dada ao Senhor. Quero aqui ainda falar um pouco sobre a questão do Evangelho. Irmãos, eu estava vendo o pastor Sproul, e ele falou algo muito interessante, que ele falou que uma das grandes dificuldades dele e de todos os que são professores de faculdade teológicas, o terror, ele falou bem claro assim, pelo menos foi a tradução que foi dada ali. Ele falou que a maior dificuldade, o terror dos professores de uma faculdade é quando ele vê, uma faculdade teológica, é quando ele está diante de homens da área acadêmica, científica, porque eles começam a questionar a existência de Deus, o porquê da igreja, o porquê da religiosidade, e dizer que isso não vai levar a lugar nenhum, que a criação é fantasiosa, é fantasia. Sproul vai falar que se o homem não estiver alicerçado, ele se desaba e começa a questionar. Vai dizer que não só houve Adão e Eva, mas Deus foi criando várias pessoas. Não. O protótipo é ele, a matriz era aquele casal. E assim outros questionamentos. Irmãos, quando nós falamos do Evangelho, o que é o Evangelho? E Sproul vai dizer também sobre isso. As pessoas falam um monte de coisa. É uma nova estilo de vida, é uma nova maneira de ser. Irmãos, o Evangelho, 1 Coríntios 11. Abram 11, 23.
Quando você tiver que pregar o Evangelho, porque você está sob missão, até que ele venha, então a igreja ela tem essa faculdade, essa responsabilidade de pregar o Evangelho até que ele venha. Mateus 11, 23. E você então vai saber o que é o Evangelho, para que ninguém te engane. Você já ouviu isso? Acredito que uma vez por mês, no momento da ceia. Mateus 11, 23. O que é o Evangelho? Porque eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o pão, o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, este é o Evangelho. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e ele voltará. É um padrão. Então, quando você prega o Evangelho, você fala o quê? Olha, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Gênesis 3. Porque o nosso primeiro pai morreu quando ele desobedeceu. Nosso pai e nossa primeira mãe, Adão e Eva. Eles foram banidos. Mas Deus deu uma promessa de que viria alguém para nos resgatar. E esse resgate veio através do tempo, através de um povo que ele foi escolhido. E Deus então chamou o Senhor através de um casal, Maria e José. Ele nasceu homem, era Deus, é Deus e homem. Mas ele, Filipenses 2, não é isso? Que ele se desfez da sua glória e habitou entre nós como homem. Ele andou, ele fez parte da história humana. Deus se fez carne e habitou entre nós, o Emanuel. Então ele andou conosco. Ele nos mostrou como agradar a Deus. Ele foi morto, foi julgado pelo Império Romano, pelos judeus, e o pecado de todos nós que somos culpados pela sua morte. Mas a morte não deteve, ele ressuscitou e apareceu aos homens, aos seus discípulos, e ele prometeu de que ele voltaria e que nós devemos guardar isso até que ele volte. E nós fazemos isso no momento da ceia. O Ministério Pastoral sempre está aqui lembrando que nós devemos guardar isso mesmo. Então essa é a pregação do Evangelho. Então falar para o homem: olha, você é pecador, eu também sou pecador, mas hoje eu acordei para o Senhor. Ele me fez lançar luz e ele me resgatou, ele me chamou para si. Irmãos, se há um dos textos que eu tinha muita dúvida quando era bem novo convertido, eu ficava: então eu aceitei ou fui ele que me aceitou? Irmãos, não tem como. É ele. Não tem como. Eu vivi até os 22 anos longe do Senhor. Não sabia de nada. Quantos aqui na sua velhice? Olha o apóstolo Paulo, perdido em religiosidade. Deus o resgatou. Paulo, o apóstolo Paulo, um dos principais dos apóstolos. Se o Senhor não vier com seu Evangelho, sua luz, estamos perdidos. Estávamos perdidos. Mas Ele nos resgatou. E Ele vai deixar bem claro isso: todos aquele a quem o Pai enviar. Você pode questionar, você pode dizer: não sou eu que escolhi Jesus. Não foi. Foi Ele que nos escolheu. Amados, viemos cumprir a missão. Estamos sob a autoridade. Estamos ainda na missão. Estamos aqui. A Igreja do Senhor, a Igreja Batista Nova Aliança, está há uns 2 anos, pastor, 1 ano
Um ano, não é pouco, né? 2 anos. 2 anos. Irmãos, nós estamos, eu tenho assim, orado a Deus, eu tenho visto que Deus tem ouvido nossos corações para isso. Então, daqui para frente, nós temos missões aí, nós temos trabalhos com outros missionários, estamos querendo trazer pessoas aqui para mostrar o campo, mostrar aquilo que Deus tem feito, nos alegrar com outros irmãos de outros locais, daquilo que eles têm feito. Isso tem queimado em nossos corações. Como aqui o cântico foi dado, né? Desesperadas, né? É isso mesmo. Tem que ter essa paixão mesmo, para que a gente não tenha nem um pouquinho de ficar olhando para esse mundo, mas venhamos orar para o Senhor. Vamos orar ao Senhor, Ele pede. Vamos estar orando ao Senhor. Vou passar a palavra para o pastor. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, por este momento, pela Tua palavra, Senhor. Senhor, Tu tens a autoridade nos céus e na terra. Tu deu a Tua igreja, esse pequeno povo que aqui se encontra, Senhor, deseja servir. Senhor, nós não sabemos como fazer, aonde ir, o que fazer, mas acreditamos no poder do Teu Espírito Santo para nos conduzir aonde Tu queres que Tu vá, que iremos. Ó Deus, que Ele nos mostre os caminhos, mas também o Senhor nos prepara através da Tua palavra, da escola bíblica, ó Deus querido, dos momentos da leitura. Senhor, nos protege, nos guarda. Guarda, Senhor, também os nossos irmãos que estão no campo, os missionários, ó Deus, que estão agora lá no interior do Amazonas, ó Deus querido, lá no Afeganistão, ó Deus querido, nos países que têm perseguição, ó Deus, pelo Teu Evangelho. Ó Pai querido, guarda os nossos irmãos, seus familiares, ó Deus, seus filhos. Ó Pai querido, diante de tanto, ó Deus, ódio pelo Teu Filho. Ó Pai querido, cuida de nós, cada um irmão aqui, ó Deus, fala o seu coração, continue falando, ó Deus querido, para que venhamos a Te servir e venhamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Cuida do pastor, da sua família, mantiene seus filhos, cuida de cada um irmão que aqui está. Ó Pai querido, diácono, meu Deus, os presbíteros, guarda o pastor Davi, guarda a Tua igreja, os irmãos, os pastores, ó Deus do campo, ó Deus de todo mundo. Nos dá a Tua graça, para que venhamos, ó Deus, cumprir a missão que foi dada, ó Deus, por autoridade do Teu Filho amado Jesus Cristo. Te pedimos isso em nome de Jesus, aquele que vive e reina e voltará. Amém. Deus te abençoe. Poder sentar e passar a palavra ao pastor.